A quietude que desce sobre nós, um véu tênue ao anoitecer da vida, muitas vezes traz consigo uma melodia de reflexão, um convite para olhar para trás, e mais importantemente, para dentro. A velhice, essa estação que todos, em algum momento, contemplamos com uma mistura de apreensão e curiosidade, é um tema envolto em um manto de concepções sociais e culturais que nem sempre refletem a profunda verdade espiritual que a habita. Frequentemente, a associamos a declínio, a perdas, a um afastamento gradual do vigor e da vitalidade que julgamos essenciais para a plena existência. No entanto, o que se o ser humano pudesse desvendar uma perspectiva radicalmente diferente? Uma visão que transcende as limitações físicas e as narrativas convencionais, revelando a velhice não como um fim, mas como um desabrochar, uma expansão da consciência, um período de profunda maturidade espiritual? É nesse território de sabedoria oculta que buscamos adentrar, guiados pela luz inspiradora de Chico Xavier, cujas palavras, em sua humildade e profundidade, nos oferecem um olhar que ilumina os recantos mais íntimos da alma. Chico Xavier, o médium que dedicou sua existência à disseminação do amor e da caridade, não se limitou a transmitir mensagens de consolo. Ele desvendou os véus da realidade espiritual, revelando a continuidade da vida para além do corpo físico. E nessa revelação, a questão da idade ganha contornos inesperados. Se a vida é um eterno aprendizado, uma jornada contínua da alma em busca de evolução, o que significa envelhecer em termos espirituais? Significa, talvez, acumular não apenas anos, mas sabedoria, não apenas rugas, mas compaixão, não apenas fragilidade física, mas uma resiliência interior forjada pelas experiências da vida. A sociedade, em sua busca incessante pela juventude e pela produtividade, muitas vezes marginaliza aqueles que entram nessa fase, esquecendo-se de que o envelhecimento, sob a ótica espírita, é um estágio natural e, em última análise, glorioso do percurso evolutivo. É um tempo de colheita, de reflexão serena, de um desapego gradual das ilusões materiais que tanto nos prendem em outras fases da vida. A narrativa comum sobre a velhice pinta um quadro de limitações, de um corpo que se esvai, de uma mente que, por vezes, se torna menos ágil. Mas e se essa fragilidade física for, na verdade, um convite para que a alma brilhe com mais intensidade? E se o corpo, ao se tornar menos um centro de atenção e desejo, permitir que o espírito se expanda, liberando-se para contemplar verdades mais profundas? Chico Xavier, através de suas comunicações com o plano espiritual, sempre enfatizou a imortalidade da alma e a natureza transitória do corpo. Essa perspectiva nos convida a reavaliar completamente nossa relação com o envelhecimento. Em vez de temê-lo, poderíamos abraçá-lo como uma oportunidade única de aprofundar nossa conexão com o divino, de viver com mais autenticidade e de oferecer ao mundo a riqueza de uma existência vivida com propósito e amor. Esta jornada que iniciamos hoje é um convite para despirmos-nos das armadilhas da ilusão temporal e para descobrirmos a verdade espiritual que reside em cada ruga, em cada fio de cabelo branco, em cada momento de serena contemplação que a velhice nos oferece. É um mergulho na sabedoria que Chico Xavier nos legou, uma sabedoria que nos liberta das amarras do medo e nos conduz à serenidade de uma alma eternamente jovem. Nessa nova perspectiva, a velhice se revela não como um acúmulo de dias, mas como um refinamento da essência espiritual. Se antes a energia era gasta em batalhas externas, em conquistas materiais ou na incessante busca por validação, agora, o ser maduro é chamado a voltar seu olhar para o tesouro interior. As experiências acumuladas, os tropeços e as vitórias, as alegrias e as dores, tudo se transforma em um manancial de sabedoria. Essa sabedoria não é um conhecimento frio e intelectual, mas uma compreensão profunda, uma empatia ampliada que surge da vivência. É a capacidade de olhar para as dificuldades alheias com um coração que já sentiu dor semelhante, de oferecer um consolo que não é baseado em palavras prontas, mas na ressonância de uma alma que compreende o peso da jornada humana. Imagine um artesão que, após décadas de prática, não apenas domina sua técnica, mas a infunde com a alma de sua vida. Cada peça que cria carrega consigo a história de suas mãos, de seus olhos, de seu espírito. Assim é o espírito envelhecido, ele carrega em si a arte de viver, a beleza de uma existência plena de aprendizados. Ademais, a quietude que frequentemente acompanha a maturidade física oferece um terreno fértil para a intuição e a percepção psíquica se desenvolverem. Quando as demandas externas diminuem, a capacidade de escutar a voz interior, a voz do espírito, torna-se mais aguçada. A pressa, a distração, o ruído do mundo moderno cedem espaço a uma receptividade maior às mensagens sutis do universo. Essa sensibilidade aprimorada permite uma conexão mais direta com a fonte divina,
uma comunicação mais fluida com os planos espirituais. Não se trata de fenômenos extraordinários, mas de uma expansão natural da consciência, um estado de receptividade que permite vislumbrar a trama maior da vida, compreender os desígnios divinos com mais clareza. É como se, ao longo dos anos, fossemos aprendendo a sintonizar uma estação de rádio cósmica, antes obscurecida pelo barulho das preocupações mundanas. O idoso, em sua serenidade, tem mais facilidade em captar essa frequência, em perceber os sinais que a vida envia. Por outro lado, é crucial reconhecer que essa transição para uma fase de maior maturidade espiritual não é isenta de desafios. As dores físicas podem se intensificar, as perdas de entes queridos podem ser sentidas com mais profundidade, e o sentimento de solidão pode, em alguns momentos, pairar no ar. Contudo, a ótica espírita nos ensina a encarar esses momentos não como castigos, mas como oportunidades de crescimento. A dor física, por exemplo, pode ser um convite para cultivar a paciência e a aceitação, para desenvolver uma força interior que transcende o sofrimento do corpo. A perda de um ente querido, embora dolorosa, pode aprofundar nossa compreensão sobre a impermanência das formas e a eternidade do amor que une as almas. A solidão, vista sob essa luz, pode se transformar em um espaço sagrado de autoconhecimento e de comunhão com o divino, um momento para se reencontrar consigo mesmo em um nível mais profundo. Assim sendo, o que se revela é que a velhice, sob o prisma espírita e a visão amorosa de Chico Xavier, é um período de despojamento voluntário das ilusões passageiras para abraçar a verdade eterna. É a fase em que a alma, desatada das amarras do ego e das vaidades terrenas, pode finalmente florescer em sua plenitude. As rugas não são marcas de decadência, mas mapas de uma vida vivida, testemunhos de aprendizados e de resiliência. Os cabelos brancos não são sinais de fim, mas coroas de sabedoria e de serenidade. É um tempo de desapego, não no sentido de indiferença, mas de um desapego amoroso das coisas que não servem mais à evolução, para dar espaço à luz que sempre esteve presente, aguardando o momento certo para irradiar. Essa luz, que se fortalece com o passar dos anos, é a verdadeira essência do ser. Uma chama imortal que se acende com mais brilho à medida que o corpo físico se prepara para retornar à fonte. A energia que permeia o universo, essa força sutil e onipresente, manifesta-se de maneiras diversas ao longo da existência humana, e na maturidade, ela assume contornos particularmente significativos. Ao invés de se esgotar, essa energia espiritual, segundo a visão espírita que Chico Xavier tão bem nos transmitiu, tende a se concentrar, a se refinar. Se na juventude a vitalidade se dispersa em inúmeras atividades, em desejos efêmeros e na construção de um ego que busca afirmação externa, na velhice, há um convite implícito para que essa mesma energia seja direcionada para dentro, para o cultivo da serenidade e da sabedoria interior. Pensemos na água de um rio caudaloso. Na juventude, ela corre impetuosa, espalhando-se por vastos territórios, às vezes com força destrutiva, outras vezes irrigando campos de forma superficial. Contudo, à medida que o rio amadurece, suas águas se aprofundam, sua correnteza se torna mais serena e sua energia se concentra em um fluxo mais poderoso e direcionado, capaz de nutrir ecossistemas mais complexos e sustentáveis. Da mesma forma, a energia espiritual do indivíduo maduro não desaparece, ela se transmuta, ganhando densidade e profundidade. Essa energia concentrada se manifesta como uma presença mais calma, uma capacidade ampliada de escuta e uma percepção aguçada das nuances da vida. Essa transmutação energética também se reflete na forma como o indivíduo experiente interage com o mundo. Se antes a ação era frequentemente motivada pela necessidade de provar algo, pela ansiedade de alcançar metas ou pela busca incessante por novidades, agora, a ação emana de um lugar de maior discernimento e propósito. Não se trata de passividade, mas de uma escolha consciente de onde e como investir a própria energia. A sabedoria acumulada permite distinguir o essencial do supérfluo, o duradouro do efêmero. Consequentemente, as ações se tornam mais ponderadas, mais alinhadas com os valores mais profundos da alma. Imagine um músico que, após anos de estudo e prática, não precisa mais tocar notas rápidas e complexas para expressar sua arte. Ele pode evocar emoções profundas com uma única nota sustentada, com um silêncio carregado de significado. Assim também é com a energia espiritual na velhice. Ela se manifesta não pela quantidade, mas pela qualidade da expressão, pela profundidade da presença. A capacidade de simplesmente ser, de irradiar paz e compreensão, torna-se uma força poderosa, capaz de influenciar positivamente o ambiente e as pessoas ao redor. Ademais,
O desapego que a maturidade espiritual naturalmente fomenta é um catalisador para a liberação de energias estagnadas. Ao longo da vida, acumulamos não apenas experiências, mas também ressentimentos, medos, apegos a expectativas não realizadas e a visões rígidas de nós mesmos e do mundo. Essas energias negativas funcionam como grilhões, impedindo o fluxo livre da energia vital e espiritual. O processo de envelhecimento, quando encarado com lucidez e abertura, oferece uma oportunidade ímpar para soltar esses pesos. A compreensão de que a vida é um fluxo contínuo, de que a impermanência é a única constante, permite que o indivíduo libere a necessidade de controle, apegos a resultados e a rigidez de opiniões. Essa liberação não é um ato de fraqueza, mas de imensa força e sabedoria. Pense em uma árvore antiga que, a cada outono, solta suas folhas sem lamento. Essa aparente perda é, na verdade, um preparo para um novo ciclo de crescimento, um despojamento que permite que a seiva vital flua com mais vigor na primavera. Similarmente, o desapego na velhice renova a energia espiritual, abrindo espaço para novas compreensões e para uma conexão mais profunda com a essência divina. É importante notar que essa liberação energética não ocorre de forma automática. Requer um esforço consciente de auto-observação e de auto-perdão. Cada memória de dor, cada mágoa guardada, representa um ponto de estagnação energética. Ao revisitá-los com compaixão, sem julgamento, e ao oferecer perdão, a si mesmo e aos outros, o indivíduo permite que essas energias se dissolvam, liberando o campo áurico e abrindo caminho para a cura e a renovação. Essa prática diária de purificação energética, de soltar o que não serve mais, é um dos pilares da verdadeira jovialidade espiritual, que transcende a idade cronológica. É um convite para que, a cada dia, o ser maduro escolha a leveza em detrimento do peso, a luz em detrimento da sombra, e a liberdade em detrimento das amarras do passado. Assim, a energia que permeia o ser envelhecido se torna um farol de sabedoria e serenidade, irradiando paz e amor para o mundo. O processo de cura na velhice, sob a perspectiva espírita e inspirada por Chico Xavier, transcende a mera recuperação física. Ele se aprofunda na restauração emocional e espiritual, um desatar de nós que se formaram ao longo de décadas de vivências. Frequentemente, a idade traz consigo não apenas a fragilidade do corpo, mas também o peso de mágoas não resolvidas, de arrependimentos que assombram o presente e de medos que paralisam a alma. A cura, nessa fase da vida, torna-se um ato de desapego amoroso, um renascimento interior que permite ao espírito se libertar dessas amarras. Considere, por exemplo, a liberação de um ressentimento antigo. Em vez de carregar o fardo de uma ofensa passada, o indivíduo maduro é convidado a olhar para essa experiência com os olhos da compreensão espiritual. Ele pode perceber que a ação que lhe causou dor foi, talvez, um reflexo da própria ignorância ou sofrimento do outro. Ao invés de se identificar com a vítima, ele se eleva à posição de observador compassivo, perdoando não para absolver o ofensor, mas para libertar a si mesmo. Essa liberação energética é um bálsamo para a alma, permitindo que a vitalidade antes gasta na manutenção dessa carga negativa seja redirecionada para o bem-estar e a serenidade. Outro aspecto crucial da cura na velhice reside na aceitação da impermanência e na rendição ao fluxo da vida. Muitos de nós, em nossa busca por controle, resistimos à ideia de que tudo é transitório, nossos corpos, nossas posses, até mesmo nossos relacionamentos. Essa resistência gera um sofrimento interno profundo, uma luta constante contra o inevitável. A velhice, no entanto, nos confronta diretamente com essa realidade. O corpo que antes era forte e resistente começa a ceder, as perdas de entes queridos se tornam mais frequentes, e a própria perspectiva do fim se aproxima. A cura, nesse contexto, advém da rendição. Não se trata de desistência ou de apatia, mas de um ato de confiança profunda no plano divino. É reconhecer que fazemos parte de um todo maior, que nossas vidas estão entrelaçadas em um grande propósito, e que, mesmo em meio às dificuldades, há uma força maior nos guiando. Essa rendição amorosa, esse entregar das rédeas da própria vida ao Criador, alivia a ansiedade e o medo, abrindo espaço para a paz interior e a cura. Pense na imagem de uma folha que, ao cair da árvore, não luta contra a gravidade, mas se entrega ao vento, dançando em sua jornada de volta à terra, onde se transformará em nutriente para novas vidas. Adicionalmente, a cura na velhice pode ser vista como um processo de reconciliação com o próprio percurso de vida. À medida que o tempo avança, é natural que surjam reflexões sobre as escolhas feitas, os caminhos trilhados e as oportunidades perdidas.
Em vez de se prender a um ciclo de autocrítica e arrependimento, o indivíduo espiritualmente maduro é capaz de encarar seu passado com compaixão e aceitação. Ele compreende que cada experiência, mesmo as mais dolorosas, contribuiu para a formação de quem ele é hoje. A cura se manifesta na capacidade de perdoar a si mesmo por falhas passadas, de reconhecer seus erros como aprendizados e de valorizar as lições que foram extraídas. Essa autorreconciliação é um ato profundo de amor próprio, que liberta a alma de um fardo pesado e permite que ela floresça em um estado de plenitude e gratidão. Essa jornada de cura é, em essência, um retorno ao lar, um reencontro com a essência divina que sempre esteve presente, mas que, por vezes, foi obscurecida pelas tempestades da vida. É a restauração da harmonia interior, um processo contínuo de purificação e de expansão da consciência, que encontra na velhice um terreno fértil para se manifestar em sua mais pura e radiante forma. Por conseguinte, a prática da gratidão, amplificada na maturidade, torna-se um poderoso agente de cura espiritual. Quando o indivíduo aprende a focar não no que lhe falta ou no que foi perdido, mas no que tem e no que recebeu, uma transformação profunda ocorre. A gratidão age como um filtro que revela a beleza nas pequenas coisas, a bondade nas interações humanas e as bênçãos ocultas em meio às adversidades. Essa perspectiva positiva, nutrida pela gratidão, dissipa as nuvens da melancolia e da insatisfação, promovendo um estado de contentamento e paz interior. Imagine um jardim que, em vez de se concentrar nas ervas daninhas, valoriza e cultiva cada flor que desabrocha. A cada nova flor, a beleza do jardim se intensifica, atraindo mais vida e mais luz. Da mesma forma, ao cultivar a gratidão, o ser envelhecido expande sua capacidade de perceber e de atrair experiências positivas, promovendo uma cura contínua e profunda em todos os níveis de seu ser. Essa atitude mental e emocional, quando conscientemente cultivada, não apenas alivia as dores do corpo e do espírito, mas também fortalece a conexão com o divino, pois a gratidão é, em sua essência, um reconhecimento da generosidade e do amor que emanam da fonte criadora. Ademais, a sabedoria acumulada na velhice, quando aplicada ao processo de cura, confere uma perspectiva única sobre as dificuldades. O indivíduo maduro, tendo vivenciado ciclos de altos e baixos, desenvolve uma compreensão mais profunda da natureza transitória dos problemas. Ele sabe, por experiência própria, que mesmo as tempestades mais violentas eventualmente cedem lugar à calmaria. Essa certeza interior, forjada na fornalha das experiências, confere uma resiliência notável. Ao enfrentar um desafio, em vez de se sentir oprimido, ele o encara como mais uma etapa em sua jornada de aprendizado, confiando em sua capacidade de superação e na orientação divina. Essa serenidade diante da adversidade é, em si, uma forma de cura, pois a ansiedade e o medo que frequentemente acompanham os problemas são minimizados. A cura, nesse sentido, não é a ausência de dificuldades, mas a capacidade de navegar por elas com paz e confiança, sabendo que cada experiência é um degrau na escada da evolução. Essa maturidade na compreensão da vida permite um desapego saudável das preocupações excessivas, liberando o indivíduo para viver o presente com mais plenitude e para se dedicar àquilo que verdadeiramente nutre sua alma. Ao trazermos à luz as reflexões que nos conduziram até aqui, percebemos que os fios de sabedoria tecidos ao longo de nossa jornada começam a se entrelaçar, formando uma tapeçaria de profunda significação. Não se trata de um mero ajuntamento de ideias, mas de uma convergência que ilumina a paisagem interior, revelando contornos antes ocultos. É como se, após uma longa travessia por caminhos sinuosos, nos encontrássemos em um ponto elevado, de onde a totalidade do percurso se descortina com uma clareza surpreendente, não em seus detalhes isolados, mas na unidade do movimento, na direção implícita de cada passo dado. As diversas facetas da experiência humana, quando contempladas sob a égide da compreensão espiritual, revelam uma coerência intrínseca, uma harmonia que ressoa no âmago do ser. A cada insight compartilhado, a cada momento de introspecção profunda, uma nova camada de nossa própria essência se desvela, convidando-nos a uma percepção mais abrangente de nossa própria jornada. Nessa ascensão reflexiva, o que antes parecia fragmentado começa a encontrar sua conexão, não por meio de explicações lógicas e sequenciais, mas por uma ressonância intuitiva que transcende a linguagem discursiva. As energias sutis que nos moldam, as transições naturais da existência e os processos de restauração interior, quando vistos em conjunto, apontam para uma dinâmica contínua de evolução e de refinamento. É a percepção de um movimento orgânico, similar ao desabrochar de uma flor ou a maré que, em seu ritmo eterno, avança e recua, mas sempre em direção a um ciclo de plenitude.
Essa interconexão sutil entre as diversas dimensões da vida nos convida a um estado de receptividade, a uma abertura para o que está além da compreensão imediata, preparando o terreno para a imersão final em uma verdade que reside na quietude e na presença. À medida que nos aproximamos do desfecho desta exploração, a atmosfera se adensa com a antecipação serena do que está por vir. Não é o ápice de uma narrativa, mas a iminência de um estado de ser, um convite para que tudo o que foi contemplado se assente em nosso coração, transformando-se em sabedoria viva. As reflexões compartilhadas funcionam como um sopro suave que agita as águas da consciência, preparando-as para a quietude final, onde a verdadeira essência se revela em sua forma mais pura e luminosa. É o momento de permitir que a compreensão se aprofunde, que as percepções se integrem, e que o caminho à frente se delineie não por um mapa detalhado, mas por uma bússola interior que aponta para a luz. Refletindo sobre esta jornada até agora, sentimos um chamado para o mergulho final, onde a verdade se manifesta na simplicidade do ser e na profundidade da conexão. E assim, ao contemplarmos o crepúsculo da existência terrena, não como um declínio, mas como o auge sereno de uma jornada espiritual, a verdade que emana da sabedoria de Chico Xavier nos convida a uma profunda recalibração de nossa percepção. A velhice, essa estação muitas vezes envuelta em véus de melancolia e receio, revela-se, sob a luz da imortalidade da alma, como um período de florescimento interior, um tempo de colheita espiritual onde a essência se purifica e irradia com um brilho renovado. As rugas não são marcas de desgaste, mas mapas de sabedoria acumulada, testemunhos silenciosos de uma alma que aprendeu a navegar pelas complexidades da vida com resiliência e compaixão. Os cabelos brancos, longe de serem sinais de fim, são coroas de serenidade, adornos de uma existência que amadureceu na compreensão do amor e na aceitação do ciclo eterno. A energia vital, que na juventude se dispersa em incontáveis direções, na maturidade se concentra, aprofunda-se, transformando-se em uma presença calma e poderosa, capaz de irradiar paz e discernimento. Essa transmutação energética nos liberta das amarras do ego e das ilusões passageiras, permitindo que a força interior se manifeste de maneira mais sutil e, paradoxalmente, mais impactante. A cura, nesse estágio, transcende o físico e se aprofunda na restauração emocional e espiritual. É o desatar de nós formados por mágoas, arrependimentos e medos, um processo de rendição amorosa ao fluxo divino, onde o perdão, a aceitação e a gratidão se tornam bálsamos para a alma.